E uma operação da Polícia Federal em todo o Brasil põe fim à ação de uma quadrilha de pedófilos. Vários mandados de prisão foram expedidos. A rede de pedofilia também tinha braços no Maranhão. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre este assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Operação Glasnost da Polícia Federal na madrugada desta terça-feira no estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz, a 600 quilômetros de São Luís. A Operação Glasnost já está em andamento há 2 anos e conseguiu até agora 86 mandados de busca e apreensão, 30 de condução coercitiva e 1 mandado de prisão preventiva. Até o final da tarde de ontem, 20 pessoas já haviam sido presas, sendo que 18 delas foram presas em flagrante. De acordo com a Polícia Federal, essa já é a maior operação da instituição a ser realizada para combater o crime de pedofilia na internet. Entre os alvos da operação estão pessoas de várias idades e profissões, inclusive um policial militar, um oficial da aeronáutica, vários professores e até mesmo um escoteiro. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Em São Luís, Dia da Consciência Negra é transferido para sexta-feira. Apenas serviços essenciais funcionarão no dia. As demais unidades da Prefeitura não terão atividades. O feriado municipal que celebra o Dia da Consciência Negra em São Luís foi transferido para sexta-feira, segundo nota divulgada pela Prefeitura. O decreto assinado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, o dia será ponto facultativo na maioria das instituições. Nesta data, não funcionarão os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Já os serviços considerados essenciais e de urgência, como saúde, limpeza pública, guarda municipal, fiscalização de trânsito e terminais de integração de passageiros, funcionarão normalmente. Originalmente, o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, hoje, e dedicado à reflexão em torno da luta negra no Brasil e à memória de Zumbi dos Palmares. As normativas para a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, TCE. O assunto foi discutido amplamente durante o 2º encontro de presidentes de câmaras do Maranhão, promovido pela Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, deputado Arnaldo Melo, anunciou novas atividades para o ano de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Arnaldo Melo, abriu as atividades do 2º encontro de presidentes de câmaras municipais. A ação faz parte da jornada de integração legislativa, iniciada em abril deste ano, com foco na prestação de contas das câmaras. Arnaldo Melo anunciou medidas como cursos presenciais e à distância, destacou o núcleo de apoio aos vereadores e as ações integradas já para o próximo ano. Um pacto tripartite, vamos chamar assim, Assembleia, Câmaras Municipais e Tribunal de Contas. Isto que eu vou propor aqui foi conversado com o presidente do tribunal e com outros auditores para que nós possamos homologar aqui este trabalho que nós vamos tentar implementar daqui para frente para ajudá-los no nosso objetivo, que é diminuir esse número de rejeições de contas. Então, sugerimos que a gente, na nossa pauta de hoje, coloque que a Assembleia vai viabilizar, junto ao Tribunal, a realização de cursos rápidos, para ficar sempre de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, reciclando, atualizando os nossos assessores. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edmar Coutrin, também se pronunciou durante a abertura do evento, destacou os avanços do 1º encontro e colocou o TCE à disposição dos gestores e presidentes de câmaras municipais. Hoje, cerca de 70% das prestações de contas apresentadas ao tribunal estão irregulares no Maranhão. Desde que o Tribunal de Contas fica feliz, fica alegre, em ter um índice de reprovação e de julgamento de contas muito elevado. Não, ao contrário. Estarei de portas abertas para conversar com qualquer gestor, orientá-lo, enfim, dar aquilo que ele achar conveniente para que ele possa fazer uma boa prestação de contas, ou uma boa gestão.
O conselheiro do TCE, Caldas Furtado, iniciou o ciclo de palestras com o tema O julgamento dos tribunais de contas e sua influência na inelegibilidade do gestor público. Caldas Furtado apresentou de um telão como funciona a atuação do Tribunal de Contas na apuração e responsabilidade de fazer o julgamento dessas prestações e os procedimentos a serem seguidos e que são essenciais para a aprovação. O administrador público deveria se preocupar antes de tudo e acima de tudo em administrar bem, fazer com que o órgão público preste bons serviços. E a elegibilidade por meio da aprovação das contas que seja apenas uma consequência. O ponto de partida é organizar, é planejar, é montar uma boa equipe. E daí eu ressalto a importância de eventos dessa natureza, onde o tribunal se aproxima do jurisdicionado, onde eu digo sempre e repito, o tribunal não pode ser apenas um órgão fiscalizador, um órgão que pune, mas o Tribunal de Contas tem que ser, acima de tudo, um órgão que educa, um órgão que previne, um órgão que ensina. Já o procurador de contas do TCE, Jairo Cavalcante, ministrou a palestra Elementos Fundamentais da Prestação de Contas e a Instrução Normativa número 28 do TCE Maranhão. Explicou os erros mais comuns cometidos pelos presidentes de câmaras. A falta da documentação completa é dos mais recorrentes. Jairo Cavalcante acrescentou ainda que o Poder Legislativo tem uma série de limites que devem ser observados e que, se não tiver o cuidado com esses limites, podem acabar em irregularidades. Apesar da prestação de contas ser anual, que é o que está na lei, ela não deve ser preparada no fim do ano. Muitos gestores, e aqui especificamente os presidentes de câmaras, passam o ano todinho pagando, fazendo folhas, executando despesa, comprando, não documenta nada, não faz procedimento licitatório nenhum, não formaliza nada. Quando acaba o ano, ele pensa, tem que prestar contas para o TCE. Aí começa a correria para catar documento, para até criar documento, para conseguir prestar contas. Não façam isso. Esse é o primeiro passo para você conseguir se tornar inelegível. Vindos de todas as regiões do estado, os presidentes de câmaras municipais dos 217 municípios do Maranhão são obrigados a prestar contas e a submeter os atos de gestão ao TCE, um desafio que, conforme as estatísticas, precisa ser vencido. Aqui é sempre um aprendizado, a gente sempre aprende mais alguma coisa, né? Até porque vai estar aqui o presidente, né, o Raimundo Coutrin, com outros palestrantes lá do TCE, de maneira que só temos a ganhar e aprender nesses encontros. Portanto, de muita importância, de muita importância, de uma relevância sem tamanho. Principalmente a gente que está de primeiro mandato, que pegou a responsabilidade de uma presidência de Câmara, a gente fica um pouco perdido. E essa palestra que vem o Tribunal de Contas nos orientar, nos aproximar do que a gente pode fazer para que nossas contas sejam aprovadas é muito importante. Então a Assembleia Legislativa está de parabéns pelo evento, está de parabéns aí por estar nos ajudando a cada vez mais os presidentes de Câmara aprovar suas contas perante o Tribunal de Contas. O Código de Mineração, cujo projeto tramita no Congresso, foi tema do discurso do deputado Maxi Barros durante a sessão plenária de ontem. O deputado Marcos Caldas chamou a atenção para os problemas na gestão dos municípios que têm levado à cassação de prefeitos. A cassação de prefeitos no Maranhão foi o tema do discurso do deputado Marcos Caldas. O parlamentar citou casos em que gestores municipais foram flagrados tentando comprar liminares judiciais. O prefeito cassado foi preso com a mala de dinheiro lá na estiva. Ele, na vinda de Buriti, passou em Vargem Grande e parou num bar e começou tomando cerveja e dizendo, eu fui cassado, mas estou indo para São Luís comprar uma liminar. Alguém que ouviu, ligou para as lideranças do município, que na mesma hora tomaram a providência e fizeram a denúncia. E aí a polícia foi esperar ele na estiva e lá abordaram e pegaram ele com a mala de dinheiro, o deputado Manuel Ribeiro. A deputada Graça Paz levou à tribuna denúncias feitas por professores da cidade de Cajari durante uma manifestação da categoria naquele município. A denúncia diz respeito à falta de prédios para as aulas. Os alunos estão estudando em igreja,
casas alugadas. Tem uma turma que estuda lá, num recinto, onde à noite dormem cabras, cabritos. A população de um povoado teve, e os alunos estão aqui, vê que absurdo, a população de um povoado teve que demolir uma escola, porque estava com perigo de cair sobre os alunos. O segundo encontro de presidentes de câmaras de vereadores promovido pela Assembleia esteve em destaque no discurso do deputado Magno Bacelar. O parlamentar também comentou o relacionamento da Assembleia com o Tribunal de Contas Estadual. Conselheiro Edmar Coutrin, ex-deputado estadual, foi um grande companheiro quando passou aqui, amigo de todos os deputados e que hoje está exercendo o papel brilhantemente naquela corte, naquele tribunal. Nós, deputados estaduais, que estamos no período também de eleger o futuro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então é uma satisfação tê-lo, Vossa Excelência, aqui nessa casa, que brilhantemente vem conduzindo aquele trabalho. O deputado Max Barros falou sobre o Fundo de Participação Estadual. O parlamentar também deu entrada em requerimento para que se apresente emenda constitucional ao projeto do Código Mineral, que tramita no Congresso Nacional. A receita referente ao Código Mineral hoje é em torno de 2 bilhões e é distribuído basicamente entre a União e os estados onde é extraído o minério, principalmente o Pará e Minas Gerais. E essa receita, que hoje é de 2 milhões, com esse novo código passará para 4 bilhões, vai duplicar. Só que no projeto de lei que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional e que está sendo apreciado no Congresso Nacional, quem vai receber o dinheiro continua sendo apenas os estados onde é extraído o minério. E nós estamos fazendo um requerimento, propondo uma emenda a esse projeto, a ser encaminhada ao presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, ao relator da Comissão Especial, o deputado Leonardo Quintão, e ao coordenador da bancada federal, o deputado Sarney Filho, para que mostrar que a Assembleia Legislativa do Maranhão não concorda com essa repartição de recursos. Nós propomos que 20% desses recursos, ou seja, em torno de 800 milhões de reais, sejam repartidos entre os corredores de transporte. Os deputados Manuel Ribeiro, Magno Bacelar e Marcelo Tavares participaram do debate e reconheceram os impactos econômicos e ambientais que grandes indústrias geram para o Estado. O deputado Bira, do Pindaré, pediu ao Ministério Público que investigue as denúncias de moradores do engenho de São José de Ribamar. A deputada Elisene Gama também se manifestou sobre o assunto. Se há denúncia da comunidade, o papel do Ministério Público é investigar, é fazer a verificação se existe ou se não existe. Nós não podemos fazer afirmações, mas é o nosso dever encaminhar as denúncias que chegam até nós para que elas sejam devidamente investigadas e esclarecidas. Não havia nenhuma ordem judicial de reintegração de posse ou de qualquer outra natureza. E realmente a população ficou, na verdade, sem saber o que estava acontecendo. Existe todo um princípio legal para cumprimento de um mandado de segurança, especialmente, ou melhor dizendo, de um mandado de reintegração de posse. Você tem que informar a Assembleia Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos, você tem que ter um oficial de justiça para estar até lá, você tem todo um requisito para que realmente isso possa ser cumprido, e nada disso foi cumprido. A Polícia de Caxias está parada por falta de combustível nas viaturas. Essa foi uma das denúncias levadas ao plenário pelo deputado Rubens Pereira Júnior. Além disso, o deputado voltou a falar sobre irregularidades no Conselho de Políticas e Gestão Estratégica do governo estadual. Todos os governos utilizaram o mecanismo de pagar jeton, todos, sem distinção. Lobão, Rosiana, Zé Reinaldo, Jacques, Rosiana novamente. A discussão não é essa. Mas a vantagem que nós tivemos é que a governadora extinguiu esse conselho para recuperar as finanças do Estado. Nós concordamos, esta casa aprovou essa medida provisória. E o que a governadora faz agora? Volta o conselhão para pagar jetão para secretário. E a pergunta que eu faço às senhoras e senhores deputados, com sinceridade, com honestidade, é razoável um secretário de Estado ainda receber jetão nos dias de hoje? O governo do Estado disse que precisava reorganizar as finanças.
E aí volta e restitui o conselhão. Para os senhores terem uma previsão, senhoras e senhores deputados, são aproximadamente 65 membros nesse conselhão. Cada um recebendo R$ 5.850 por mês. O deputado Roberto Costa se pronunciou sobre os recursos destinados à educação no Maranhão, o Estatuto do Professor e um acordo feito entre governo e a categoria foram comentados. E foi discutido agora em relação ao Estatuto dos Professores e o acordo que o governo fez, o governo está cumprindo. Existia um pagamento, deputado Magno, que não ficou estabelecido o número de parcelas. O governo definiu que seriam pagos em 4 parcelas. Dessas 4 parcelas, o governo já pagou 3. Falta uma a pagar, que vai ser efetuada esse mês de dezembro. Existe uma questão das progressões que também não ficou definido a data dentro do acordo. Mas o governo está honrando dentro das suas possibilidades. Agora, fora isso, os ganhos que os professores tiveram foram enormes. Enormes. E mesmo assim, o sindicato dos professores tenta, de todas as formas, politizar esta situação. Professores dialogam com parlamentares sobre orçamento do Estado para a educação em 2014. Você vai ver no próximo bloco. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ontem, depois de protesto em frente ao Palácio Henrique de la Rocque, os professores do Estado seguiram para a Assembleia Legislativa. Em reunião com os parlamentares, os professores se posicionaram contra o corte no orçamento da educação para 2014. Os professores do Estado chegaram à Assembleia depois de protesto em frente ao Palácio Henrique de la Rocque. Na Assembleia, uma comissão de deputados recebeu os representantes do sindicato da categoria. Os professores protestam contra o corte de 23 milhões de reais no orçamento para a educação em 2014. A proposta orçamentária do Estado vai ser analisada pela Assembleia. Essa preocupação se dá porque, se de um lado há a necessidade de se cumprir esse acordo e isso, consequentemente, irá aumentar as despesas da Secretaria de Educação, do outro lado,
está havendo um corte no orçamento da Secretaria de Educação. Todavia, a governadora do estado já sinalizou com uma proposta de aumentar o orçamento da Secretaria de Educação, e isso certamente vai dar a tranquilidade que tantos professores e profissionais da educação querem, como também o sindicato que aqui está trazendo esse sentimento. Segundo a diretoria do sindicato, a ideia dos protestos é pautar junto à sociedade as consequências do corte no orçamento para a educação. E agora é temerário a redução do orçamento. Nossa avaliação é que a luta nacional, o esforço nacional dos sindicatos, das entidades, da nossa confederação e da sociedade é garantir um aporte maior de recursos dos entes federados, Estado, União e municípios. Então é preciso que, de fato, não seja aprovado aqui na Assembleia um orçamento que reduz 23 milhões para a educação pública. Nós precisamos de escola em tempo integral, nós precisamos que a escola seja um espaço atrativo, nós precisamos de carreira, o cumprimento da carreira, e sem recurso não se faz isso. E o orçamento da educação foi pauta da reunião da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa durante a tarde de ontem. Participaram da discussão professores, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Além dos deputados, a primeira reunião para discutir a proposta orçamentária de 2014 também contou com a presença do Defensor Público do Maranhão, Aldir Melo, representantes do Ministério Público Estadual e líderes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. O presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Almeida, ressaltou a importância do encontro. Uma reunião muito satisfatória, tendo em vista a sensibilidade que a governadora Rosiana teve no sentido de aumentar em 70 milhões o orçamento da educação do Estado e em 30 milhões o orçamento da segurança pública, ou seja, duas políticas públicas muito importantes e que o governo do Estado, mais uma vez, demonstra uma preocupação em bem prestar o serviço de política pública na educação e também na segurança pública. O presidente do Sindicato dos Educadores da Rede Estadual, Júlio Pinheiro, falou sobre o aumento dos recursos e afirmou que o corte de 23 milhões antes previsto prejudicaria as ações de educação no Maranhão. Na verdade, o governo do estado recuou no corte de 23 milhões e incrementa mais 47 milhões. Nós queremos, na verdade, agora saber para onde vai, para onde vai ser alocado esses recursos, para quais rubricas. De qualquer forma, o que foi garantido aqui é a manutenção do acordo e o cumprimento do acordo. Evidentemente que nós precisamos discutir, à luz das demandas reais da educação, as suas necessidades. Nós precisamos de mais investimentos na educação, nós precisamos de mais escolas no Maranhão, nós precisamos de escola em tempo integral, nós precisamos do cumprimento automático do Estatuto do Magistério que foi aprovado agora esse ano. Enfim, essas demandas todas o sindicato vai ficar vigilante e esperamos, evidentemente, esse espaço de diálogos, o diálogo da Comissão de Administração e Orçamento, Comissão de Educação e com o secretário de Educação para que a gente possa definir as premissas fundamentais para que os avanços se deem na educação. Os orçamentos de outros órgãos estaduais também estão sendo avaliados pela comissão. Durante a reunião dessa terça-feira, o promotor de Justiça, Luiz Gonzaga, apresentou a necessidade do aumento de recursos para o Ministério Público Estadual. Eu traria como principal preocupação no campo de investimento. Ao recebermos o nosso secretário, na época, os limites seriam impostos ao Ministério Público para pessoal no proposta de 2014, com um limite máximo de 190 milhões e custeio de 20 milhões. E capital, investimento zero, nenhum centavo para investimento. O defensor Aldir Melo afirmou que o orçamento destinado à Defensoria em 2014 ainda não é suficiente para arcar com os gastos da instituição e para atender à demanda da sociedade. O nosso desejo, o nosso objetivo é que se possa, numa articulação, em negociação, num diálogo franco, propositivo,
com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, que se possa disponibilizar o recurso orçamentário necessário para que se possa, enfim, aumentar o número de defensores públicos no Estado, que ainda é um número pequeno, apesar dos avanços dos últimos 3 anos, e se possa, sobretudo, aumentar o número de municípios atendidos pela Defensoria Pública no Estado do Maranhão. Ao final, a deputada Elisiane Gama destacou a importância das discussões sobre o orçamento para o próximo ano. A Comissão de Orçamento não apenas apresenta uma matéria, uma pauta, mas, acima de tudo, debate, ouve realmente e, ao mesmo tempo, também traz resultados importantes. É claro que a gente precisa saber como isso vai se comportar na aprovação da peça, que será tanto em nível de comissão quanto em nível de plenário, mas eu acho que esse primeiro momento é um momento importante, faz parte daquilo que a gente defende, que é o princípio da democracia e da participação popular. Bom, segundo o presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Alexandre Almeida, o Ministério Público e a Defensoria Pública ficaram de apresentar propostas sobre investimentos nas duas pastas para 2014. Vamos esperar agora a votação em plenário. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às 9h30, tem transmissão ao vivo da sessão plenária, onde você pode acompanhar aqui pela TV Assembleia e também pela internet, na página da Assembleia Legislativa, o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.